para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou fazer a tag 50%, que fala sobre como foram as leituras até agora nesse primeiro semestre de 2022, o que foi legal, o que não foi. Então, se você já gostou aí do assunto, está curioso, aproveita, deixa seu like, se inscreve aí no canal se estiver passando por aqui pela primeira vez e vamos falar de livro. É legal a gente conversar um pouquinho sobre como foram as leituras do início do ano, né, desse primeiro semestre, na verdade, para que a gente possa até avaliar. Eu faço essa avaliação também, de repente é uma ideia legal aí passar para vocês isso também, de avaliar como foram as leituras, se a gente pretende mudar um pouco algum estilo de leitura ou acrescentar um pouco mais alguma coisa que não costuma ler, ou deixar fluir como bem entender, cada um tem o seu esquema, o seu jeito de ler, então fica à vontade aí também, mas vou falar um pouquinho aí sobre como foram as minhas leituras no primeiro semestre. Já tô com a minha colinha aqui no computador para a gente poder falar sobre essas leituras. Então, a primeira pergunta, o melhor livro que leu até agora? Então, de todos os livros que eu li até agora, eu não tenho ainda como mudar isso. E foi, sem dúvida, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse livro aqui, sem dúvida, foi o mais bonito que eu li. Tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. A resenha tá linda, tá fantástica. Assiste para você saber um pouquinho do que fala esse livro aqui, que é tão fantástico, que é tão maravilhoso. Ele é muito rico, tanto historicamente quanto na escrita. O Victor Hugo tem uma escrita fantástica que me deixou realmente arrebatada. É maravilhoso. Vou ler só um pedacinho aqui da parte de trás desse livro, porque é lindo. Enquanto houver lugares onde seja possível asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Ele fala de diversos tipos de miséria, não somente a miséria financeira, mas todos os tipos de orgulho, de não olhar para o próximo, prostituição, discriminação racial, discriminação infantil, tudo que você imagina, ele descreve aqui nesse livro, mas de uma maneira tão bonita, tão linda, que sem dúvida ele foi o livro mais bonito, o livro que eu mais gostei esse ano, e eu acho que dificilmente outro vai causar isso em mim, não sei, ainda quero ler muito na minha vida ainda, mas eu fiquei encantada com esse livro. Segunda pergunta, a melhor continuação que você leu até agora? Bom, eu comecei agora esse ano a ler duas séries de livros, uma é Fundação e agora recentemente também conheci os livros do Harlan Coben, e ele tem um personagem, o Myron Boliter, não sei se é assim que fala, mas que ele tem também uma série de livros e entrei nessa também, mas até agora o que eu mais gostei, sem dúvida, foi Fundação Império. Ele é o segundo livro da trilogia original. Eu tenho aqui a saga completa da Fundação, que é da editora Aleph, e eu já li os três livros originais, da trilogia original, e entre Fundação Império e Segunda Fundação, esse aqui foi o que eu mais gostei até agora. Então, estou ansiosa para continuar essa saga aí de Fundação. Terceira questão dessa lista. A melhor leitura de livro lançamento. Eu não li nenhum livro que seja um lançamento, que seja novidade no mercado no começo nesse primeiro semestre. Então, nessa resposta aí, vou deixar nada por enquanto. Quarta perguntinha. Livro mais aguardado do segundo semestre, que eu pretendo ler agora no segundo semestre, que eu espero conseguir, é a continuação desse livro aqui. Teve A Pequena Caixa de Gwendy e agora acho que já está lançado, inclusive, A Pena Mágica de Gwendy. Então, estou muito ansiosa, eu gostei muito dessa história aqui também, tem resenha no canal e estou muito ansiosa agora para ler também A Pena Mágica de Gwendy. Próxima pergunta. O livro que mais te decepcionou este ano? Esse livro eu li pelo Kindle e foi O Grande Gatsby. E eu vou falar por quê. Eu sei que tem muita gente que gosta, me desculpe quem gosta desse livro. Não é que eu achei ruim o livro. A história é legal, tudo, mas eu não consegui me envolver com a história. Talvez eu não estava na vibe desse livro, pode ter sido isso.
mas eu fui talvez com muita expectativa para essa leitura, afinal de contas é um clássico, ele é muito conhecido, existe adaptação no cinema, enfim. Eu fui com muita expectativa talvez para ler esse livro e não foi tudo aquilo que eu imaginava. Então, avaliando todas as leituras que eu fiz nesse ano, eu tive que colocar nessa lista O Grande Gatsby. Outra perguntinha. Livro que mais te surpreendeu este ano? Esse livro eu também li pelo Kindle, que foi Ainda que a Terra se Abra, de um autor nacional, Rodrigo Tavares, que eu fiquei encantada com a escrita dele. Eu não conhecia. Quando eu li esse livro, eu me lembro muito bem, foi num domingo, eu tinha lido no sábado um livro curto também de uma autora nacional, e atual, né, eu falei, eu quero ler alguma coisa de escritores mais atuais, né, conhecer um pouquinho, tô sempre lendo Stephen King, tô sempre lendo os clássicos, enfim, eu queria alguma coisa mais atual. Eu li o livro dessa autora e não gostei da escrita dela, não gostei da história. E no dia seguinte eu falei, puxa vida, né? Será que não tem outros autores aí que valem a pena, né? Uma leitura bacana. E acabei encontrando esse livro pelo Kindle Unlimited e me arrisquei a ler. E foi uma surpresa muito gratificante. Eu amei a escrita do Rodrigo Tavares. Então eu comecei lendo Ainda que a Terra se Abra, que é um livro lindo, livro curto, dá para ler rapidinho. Eu li num dia só, mas de uma riqueza assim, que me surpreendeu. Eu falei, olha aí, isso daí que é bacana, né? Você saber que tem escritores atuais. Eu sei que existem vários escritores atuais que são muito bons, mas eu não conhecia o Rodrigo Tavares e fiquei muito feliz de conhecer. Então, li Ainda que a Terra se Abra. Depois eu já fui ler os outros livros desse autor. Li Andarilhos, que é fantástico. Romance regionalista lindíssimo também, que vale muito a pena. Então eu recomendo para vocês, se vocês não conhecem esse escritor, aproveitem, entra lá, tem na Amazon à venda, tem para quem tem Kindle Unlimited, ele está disponível também. Vale muito a pena a leitura desse livro. Então essa foi uma surpresa muito gratificante nesse ano de 2022. Mais uma perguntinha aí. Novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro neste semestre ou que você conheceu recentemente? Bom, eu coloquei um livro que eu conheci recentemente o autor, então ele tem já uma gama grande de livros, ele é muito conhecido, se eu não me engano ele é conhecido como o mestre das noites em claro. Estou falando de Harlan Coben. Gente, eu me arrisquei a ler, eu falei, eu sei, a gente vai vendo sinopse, vai vendo resenhas ali, então você já vai tendo uma ideia ali do que você gosta de ler, você já sabe se, eu acho que eu vou gostar de tal autor, de tal escrita, tudo, a gente já tem um pouco dessa noção, né? Mas aí eu queria ler alguma coisa assim, um thriller, alguma coisa assim mais de suspense policial, né, detetives, enfim. E acabei descobrindo aí o Harlan Coben, que se tornou agora um dos autores que eu tô mais curtindo ler. Então eu li, eu fiquei sabendo, né, nas minhas pesquisas, que ele tem uma série de livros de um personagem chamado Myron Bolitar. Acho que é assim que fala o nome dele. E eles são 11 livros ao todo nessa série. Ele tem outros livros independentes que não dependem um do outro ali. Inclusive ele tem várias séries da Netflix que são adaptadas dos livros dele. Mas eu quis pegar essa série aí para ler. Então comecei com Quebra de Confiança, que eu gostei muito. Comecei a ler ali, falei, vamos ver, né? Será que vai ser legal mesmo e tal? E no decorrer do livro eu fui gostando da escrita dele, do emaranhado que ele faz ali na história. Por mais que quando a gente lê um livro desse tipo, né, óbvio que a nossa cabeça já começa a pensar quem é o assassino, quem fez isso, quem fez aquilo, a gente já quer tentar adivinhar. E por mais que algumas situações parecessem até um pouco óbvias, o final foi surpreendente. E eu fiquei muito feliz, porque sabe quando você termina o livro assim, você fala, nossa, foi isso que aconteceu, você até bate palma, você fala, é isso que é legal numa escrita. Então eu fiquei muito feliz. Então, esse autor aí, como diz a pergunta, né? Novo autor favorito, Harlan Coben. Outra pergunta que tá aí nessa lista. Livro mais diferente que leu até agora? Eu acho que dos livros que eu li recentemente aí no primeiro semestre, o que eu achei mais diferente ali foi um livro do Alberto Camus, O Estrangeiro. Eu já falei um pouquinho aqui nas leituras de mês que eu fiz. Eu achei ele um pouco diferente, é uma leitura assim
que me deixou, eu achei muito interessante, mas me deixou um pouco, não digo angustiada, mas me deixou com uma sensação diferente, uma sensação estranha, porque ele fala sobre um absurdo, assim. A história de um personagem, agora eu não me lembro o nome do protagonista, mas ele fala sobre esse personagem que perdeu a mãe recentemente, aí ele vai ao velório dessa mãe, mas ele é visto pelas pessoas como uma pessoa que não tem muitos sentimentos, tipo, ele nem chorou no velório da mãe, ele nem demonstrou tal coisa porque a mãe morreu, no dia seguinte da morte da mãe dele ele já estava envolvido com uma mulher, enfim, vão acontecendo outras situações, até graves na vida dele, e ele não consegue demonstrar que ele tá triste ou que ele tá feliz, ou ele não tem ambição na vida. Ele parece ser uma pessoa totalmente assim anestesiada na vida. Então ele tem consciência das coisas que são certas, das coisas que são erradas, mas para ele é tudo muito superficial, parece que ele tá sempre assim boiando na vida. É uma coisa muito estranha, muito diferente. Então foi um livro que me causou essa sensação estranha, assim, diferente. Então, coloquei ele aí nessa lista. Mas, olha, é um livro que vale muito a pena ler e conhecer. Próxima pergunta que está aí nessa lista também. Personagem favorito mais recente? Tem vários personagens que eu gostei bastante. Por exemplo, gostei muito do Myron Bolita, do Quebra de Confiança, do Harlan Coben. Gostei muito do Bispo de Diguine, dos Miseráveis. Mas quando eu tinha que escolher um só, um dos personagens que me chamou muita atenção e que eu curti muito tá aqui nesse livro aqui da Fundação Império. É um personagem que chama Mulo. Ele é a Fundação, né? Não sei se todo mundo conhece, mas ele é um livro que fala sobre quando a humanidade já conquistou todos os planetas, as pessoas começam a morar em outros planetas. Então, viajar de um planeta para o outro é uma coisa muito normal para essa época. Isso é um futuro muito distante. E existe um Império Galáctico, que domina todos os outros planetas. Só que esse Império está em queda. Ele vai ruir. E existe um físico, matemático, um psicólogo que desenvolveu uma ciência baseada nesses conceitos para que alguns anos de barbárie que iam acontecer, 30 anos de barbárie ele previu, ele fez um plano chamado Plano Seldon para que reduzisse esses anos de barbárie entre os planetas na galáxia para 1000 anos. Então, de 30 mil anos para 1000 anos. E, no decorrer da história, esse aqui é o segundo livro da trilogia original, surge esse personagem, o Mulo, que ele é um mutante. Ele tem a capacidade de controlar as emoções das pessoas. Porque a ideia dele é o quê? Como o Império ruiu, ele quer construir o seu próprio império. Mas ele é um personagem, assim, fantástico. Você lê ali no livro, eu não vou entrar no detalhe para não dar spoiler, né? Mas você vai lendo o livro ali, você tenta descobrir quem é o Mulo, porque ele é uma pessoa que ninguém consegue falar porque ninguém viu o Mulo, mas todo mundo sabe que ele existe porque ele tem agido ali na galáxia, em alguns planetas. E, de repente, você tá lendo ali a história, de repente você descobre quem é o Mulo. Aquilo pra mim, pelo menos, foi um impacto que eu achei o máximo. Eu não tava esperando que ele era o Mulo, que aquela pessoa era o Mulo, então amei. O personagem foi muito bem construído. Pra variar, claro, Isaac Asimov é maravilhoso. Então, esse personagem ficou na minha memória e eu gostei demais. Outra perguntinha. Um livro que te fez chorar neste primeiro semestre? De todos os livros que eu li nesse primeiro semestre, teve um que, inevitavelmente, eu chorei muito nesse livro. Nossa Senhora! Esse livro foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Teve vários momentos da história que me fizeram chorar, mas quem já leu Os Miseráveis sabe do que eu tô falando. Eu finalizei essa leitura aos soluços, gente. Eu chorei demais. Tanto, obviamente, por finalizar uma obra dessa. É um livro que tem 1509 páginas. É uma história muito marcante, muito bonita, muito envolvente. É um livro que te
te faz sentir uma coisa diferente, assim, sabe? É difícil explicar. É o livro mais lindo que eu li na minha vida, isso eu posso falar pra vocês. Mas o final desse livro é muito emocionante, gente. Eu me debulhei em lágrimas, realmente, com essa leitura aqui. Ele fala um pouco sobre, acho que muita gente já conhece a história dos Miseráveis, né? Mas ele fala um pouco de um personagem chamado Jean Valjean, que em um momento de necessidade extrema ele acaba furtando um pão, roubando um pão numa padaria, ele vai preso, ele é condenado às galés por esse roubo. E ele foi condenado a 5 anos de prisão, e por tentar evadir, por tentar fugir algumas vezes, a pena dele foi aumentando e ele ficou 19 anos preso por esse crime. Então ele começou a ser considerado perigosíssimo, enfim. Eu não vou entrar tanto em detalhes, como eu falei, tem resenha no canal, vou deixar também nos cards para vocês verem. A resenha tá linda, vale a pena. Mas é toda a história do Jean Valjean, junto com outros personagens, a Fantine, a Cosette, o Gavroche, o Marius. São personagens assim riquíssimos que o Victor Hugo escreveu e que vão ficar no meu coração para sempre, sem dúvida. Então eu chorei demais nesse livro aqui, finalizei, eu falei, eu vou assistir ao filme, que é um musical. Assisti o filme é lindo e eu chorei assistindo o filme também, porque é tudo aquilo que tem aqui no livro, de uma forma também muito encantadora. Então, livro para chorar, Os Miseráveis. Continuando aí as perguntas, um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre? Eu fiquei feliz com um monte de livro que eu li, se eu for enumerar todos os livros aí que eu gostei, que eu fiquei feliz, mas vamos escolher um só. Então, um livro que me deixou muito feliz quando eu li foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Por que ele me deixou muito feliz? Porque eu fazia tempo que eu queria ler os livros das irmãs Brontë, então me arrisquei a iniciar por Jane Eyre, um romance romântico, um romance de época, um clássico da literatura mundial. E eu fui até com um pouco de receio para ler, não sabia como era a escrita dessa autora. E foi uma escrita tão linda, foi uma história tão bonita, tão envolvente, tão suspirante, que eu fiquei tão feliz de ter lido. Eu falei, puxa vida, que legal, por que eu demorei tanto para ler o livro da Charlotte Brontë, assim como os outros livros das irmãs Brontë? Já li Agnes Grey, li O Morro dos Ventos Uivantes também recentemente, ainda tem mais alguns aí que eu pretendo ler, mas eu fiquei muito feliz lendo Jane Eyre. A história é linda, é cativante, é muito gostosa. Então, Jane Eyre. Próxima pergunta. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Eu acho que das adaptações que eu assisti e que, além de ser fiel ao livro, conseguiu me emocionar tanto quanto ao livro, como eu falei já, foi a dos Miseráveis. É um musical, ele é todo cantado, tem gente que não gosta. Eu particularmente, realmente, não sou muito ligada, assim, tanto em musicais, assim, principalmente um musical que é 100% cantado. Então as falas são cantadas, aí tem as músicas, mas as falas são cantadas, enfim. Mas eu achei ele lindo, maravilhoso. Os atores interpretaram muito bem os papéis. Eu consegui visualizar o que eu via no livro naquela adaptação, então vale muito a pena. Se você já leu o livro, assistir a adaptação dos Miseráveis é lindo, tão chorante quanto o livro. Então gostei bastante dessa adaptação. Próxima pergunta. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Então, das resenhas que eu fiz nesse primeiro semestre, eu gostei muito de duas. Eu gostei da dos Miseráveis, que eu comentei com vocês aí agora de pouco, mas eu acho que a que eu mais gostei foi do It, do Stephen King, It, a Coisa, que eu achei que ficou muito legal. Eu tentei fazer assim o meu máximo, o meu melhor, porque é um livro muito especial para mim. Hoje ele para mim, um dos livros que eu mais gosto, é o meu livro preferido do Stephen King, de todos que eu já li. Ele é muito rico em falar sobre amizade, falar sobre o medo. Ele vai muito além do que as pessoas pensam, talvez. Fala sobre um papalhaço assassino, assustador. Ele é muito mais além, ele é muito mais profundo. Então, tá aqui até o meu It. Esse livro aqui
é fantástico. Então tem a resenha aí no canal, assistam, porque eu fiz com muito carinho. Pra mim, sem dúvida, foi a resenha que eu mais gostei aí que eu fiz esse ano. Penúltima pergunta. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano? Eu acho, pelo que eu dei uma olhada aqui na minha estante, o livro mais bonito que eu comprei esse ano foi o Guia dos Mochileiros da Galáxia, gente. Eu achei maravilhosa essa edição. Aqui, na verdade, são 5 livros, né? Toda a coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias está aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha que lindo. A capa da frente. Não sei se dá para ver, ele tem uns reflexozinhos, né? Parte de trás. A lombada. Olha que lombada linda. Tem escrito aqui, não entre em pânico. E a parte de dentro toda linda, olha, ele é prateado. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui, Guia do Mochileiro das Galáxias. Aí aqui o sumário, né, com todos os livros, né, que tem o Guia do Mochileiro das Galáxias, o Restaurante no Fim do Universo, A Vida, o Universo e Tudo Mais, Até Mais e Obrigado pelos Peixes, Praticamente Inofensiva. Eu estava pesquisando, eu ia comprar o livro O Guia dos Mochileiros da Galáxia, esse aqui é o guia definitivo, então eu ia comprar os livros individuais, e quando eu vi, tava com uma promoção bem legal, e com todos os livros, e eu me apaixonei, eu não esperava que ele ia ser tão bonito assim, então eu coloco nessa resposta aí desse primeiro semestre o livro mais bonito que eu comprei. A última pergunta dessa tag: que livro você almeja ler até o final do ano? Eu espero conseguir finalizar a saga completa da Fundação, essa daqui. São 7 livros, eu já li 3, mas esses 4 próximos livros eles já são mais calhamacinhos, sabe? Eles são maiorzinhos, então eu almejo finalizar essa saga ainda esse ano. Espero também continuar lendo Stephen King e os livros do Harlan Coben, então essas são as minhas perspectivas aí até o final do ano. Espero que eu consiga. A gente vai colocando um monte de livro, eu particularmente, eu já tenho uma meta de alguns livros que eu pretendo ler até o final do ano, mas aí aparece, você descobre um autor, você descobre um outro livro ali que você acaba encaixando ali no meio, enfim, eu coloco metas para mim, mas eu tento me respeitar como leitora também, então se no determinado momento eu não estou a fim de ler aquele determinado livro, eu passo ele para frente e acabo lendo uma outra coisa, porque eu acho que a leitura tem que ser prazerosa. Então, é legal ter metas para você se estimular a ler, para você manter um ritmo, mas se respeitando. Então, mesmo assim, eu pretendo ler esses livros ainda até o final do ano. Conta aí para mim como foram as suas leituras agora no primeiro semestre de 2022. O que vocês mais gostaram de ler? Indica alguma coisa aí para mim também, que eu gosto. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê numa próxima. Até mais!